princípio da transparência na emenda constitucional 132. O que é, de fato, o princípio da transparência e como esse princípio, de alguma forma, me motivou a desenvolver esse trabalho hoje. O direito tributário, ele representa uma relação de poder, né? Em que de um lado nós temos o Estado, do outro lado nós temos o cidadão. De um lado nós temos o fisco, do outro lado nós temos o contribuinte. Thomas Hobbes, obviamente, explicou isso muito bem no Leviatã. Então, o Estado é poderoso, ele é grande, ele é gigantesco e assim por diante. De que forma é que o princípio da transparência entra numa situação como essa, criando uma ruptura quase que paradigmática nessa relação entre fisco e contribuinte? Quando a gente observa, professora, o direito tributário, ele é um direito de princípios. Então, nós temos o princípio da legalidade tributária, o princípio da irretroatividade, o princípio da isonomia, o princípio da anterioridade, o princípio da anterioridade nonagesimal e assim por diante. Ou seja, é um direito de princípios. Quando a emenda constitucional 132 entra em vigor, automaticamente nascem mais 5 princípios que até então não existiam. O princípio da simplicidade, o princípio da transparência, o princípio da cooperação, o princípio da defesa do meio ambiente e o princípio da justiça tributária. Não necessariamente nessa ordem. Quando esses princípios nascem, a pergunta que eu me fiz no meu trabalho é: por qual razão o constituinte derivado colocou de forma muito expressa o princípio da transparência, uma vez que, antes de eu entrar no próximo tópico, tem uma única página no livro do Dr. Ricardo Alexandre, Direito Tributário, 18ª edição, ele diz assim: o princípio da transparência tributária está expressamente previsto na Constituição de 88, desde sua origem, conforme se depreende do artigo 150, parágrafo 5º. O que é que eu fiz, Dr. Walter? Eu peguei este dicionário jurídico e fui olhar o que significa de fato depreender. Depreender, atingir a compreensão de, perceber, compreender, concluir, inferir e deduzir. No entanto, quando o Dr. Ricardo Alexandre, mais abaixo, na mesma página, ele diz assim: com o advento da emenda constitucional 132, o princípio da transparência passou nominalmente expresso no parágrafo 3º do artigo 145. Eu não estou dizendo que eu estou me aforando no direito de discordar do Dr. Ricardo Alexandre, porque eu não tenho esse direito, talvez não chegue nem perto de dizer isso. Mas, quando ele diz que está expressamente escrito, eu fui lá no artigo 150 da Constituição e a gente não consegue encontrar isso expresso. Está implícito, mas não está explícito. E aí o Constituinte, obviamente, em 2023, deixa isso de forma expressa. E por qual razão isso aconteceu?